E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos 10 mandamentos mais fundamentais, mas que, ao mesmo tempo, talvez seja um dos que mais geram confusão: a regra sobre trabalho e descanso. Então, para começar, vamos pensar juntos aqui. Se a gente pegar os 10 mandamentos, qual deles será que dá mais pano para manga hoje em dia? Sabe, não matar, não roubar, esses parecem bem diretos, né? Mas tem um que, nossa, até hoje gera uma discussão danada. Pois é esse aí, o quarto mandamento. Lembre-se de guardar o sábado. Tem gente que acha que ele já era, que foi abolido. Outros seguem à risca, com um monte de regra. Mas afinal, qual é o princípio por trás dele? É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Para a gente organizar o pensamento, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que esse mandamento é tão debatido. Depois, vamos lá nas origens dele, que são duplas. Vamos ver o que Jesus falou sobre o assunto, como a guarda mudou do sábado para o domingo e, por fim, o que isso tudo significa para a nossa vida hoje. Beleza, vamos entrar nesse debate então. É que é diferente, né? Quando a gente pensa em não mentir ou honrar os pais, a aplicação parece mais direta. Já o mandamento do descanso, muita gente olha para ele e pensa que é só uma cerimônia antiga, algo que não se aplica mais, só que a fonte que a gente está analisando coloca a coisa de um jeito bem diferente. E o segredo para entender isso está todo no contexto. Primeiro, esse mandamento não está solto por aí, ele faz parte da lei moral, dos 10 mandamentos. E pensa só, ele foi dado por um povo que tinha acabado de sair de 400 anos de escravidão no Egito. Essa galera não tinha a menor ideia do que era descansar. Era trabalho até exaustão e ponto. Então o mandamento vem para criar um ritmo de vida, sabe? Não para incentivar a preguiça. E ele é tão importante que, dos 10, é o que tem mais detalhes. Mas o mais curioso é que essa ideia de um dia de descanso não nasceu ali no Monte Sinai com Moisés. As raízes disso são, na verdade, muito mais antigas. E tem um fundamento duplo que a gente vai explorar agora. Olha só que interessante. São como dois pilares que sustentam essa ideia. O primeiro pilar é a própria criação. O ritmo de 6 dias de trabalho e um de descanso vem do exemplo do próprio Criador. É como um modelo universal para a humanidade. O segundo pilar é a redenção, a libertação. Para o povo de Israel, o sábado era um lembrete constante. Vocês não são mais escravos. O descanso era um presente, um sinal de liberdade e de confiança de que Deus cuidaria deles. Então, quando a gente junta tudo isso, o que se entende não é só uma regra antiga para um povo específico. Sabe, a ideia é de um princípio que vale sempre. Um ritmo de vida criado por Deus de 6 dias de trabalho por um de descanso, pensado para o bem de todo mundo em qualquer época. Ok, agora a gente dá um salto para o Novo Testamento. E aí, a gente encontra Jesus no meio de várias tretas por causa do sábado. A pergunta que fica é, será que ele estava querendo acabar com o mandamento? A resposta é nem de longe. Ele estava, na verdade, resgatando o sentido original da coisa. O problema todo não era o mandamento de Deus em si, eram as centenas de regrinhas que os líderes religiosos da época inventaram e colocaram em cima. Eles pegaram o que era para ser um presente, um alívio, e transformaram num fardo super pesado. Jesus nunca quebrou o mandamento do sábado. O que ele quebrou foram essas tradições humanas que tinham distorcido tudo. A mensagem de Jesus foi super clara e libertadora mesmo. Ele disse basicamente, gente, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele reafirmou que aquele dia era para descanso, claro, mas também para fazer o bem, para ter misericórdia, para cuidar das pessoas. Ele colocou o foco de volta no lugar certo, o bem-estar do ser humano. Beleza. E isso tudo leva a gente para uma pergunta que muita gente faz. Se o mandamento fala do sábado, por que a maioria dos cristãos hoje em dia guarda o domingo? A resposta para isso está lá nos eventos que marcaram o comecinho do cristianismo. Essa mudança não foi do dia para a noite. Ela foi acontecendo por causa de 3 eventos gigantescos e todos eles aconteceram num domingo. Primeiro, o mais importante de todos, a ressurreição de Jesus. Depois, as principais vezes que ele apareceu ressuscitado para os discípulos também foram em domingos. E para fechar, a igreja cristã nasceu oficialmente no dia de Pentecostes, que, adivinha, também caiu num domingo. Por isso, esse dia passou a ser chamado de o Dia do Senhor. Então o ponto principal aqui que é super importante entender é que o princípio não mudou. A essência da coisa, sabe, um dia em 7 para descansar, para adorar a Deus, para se renovar, isso continua igualzinho. O que mudou foi só o dia específico. Do 7º dia da semana foi por primeiro, justamente para celebrar o maior evento da fé cristã, a ressurreição, que representa a nova criação em Cristo. E aí a gente chega nos dias de hoje. Como é que esse princípio tão antigo de trabalho e descanso se encaixa no nosso mundo?
Esse mundo que não para, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre conectado e, muitas vezes, exausto. Hoje em dia é muito fácil a gente cair em dois extremos, e os dois acabam indo contra esse princípio. De um lado, tem a escravidão do trabalho. É tanta correria, tanto cansaço que a gente simplesmente não consegue parar para se renovar de verdade. Do outro lado, tem a escravidão do lazer sem propósito, da ociosidade. A gente emenda um descanso no outro, uma distração na outra, mas nunca separa um tempo intencional para se conectar com Deus. Nos dois casos, a gente perde o sentido da coisa. E olha, tem uma citação da fonte que a gente analisou que resume isso de um jeito muito forte. Diz assim: o domingo não pode ser a sobra do fim de semana. Ele é o primeiro dia da semana. Ele é o dia do Senhor. Ou seja, a ideia é que esse dia de descanso não seja o resto, aquilo que sobrou de tempo depois de fazer tudo. Ele deveria ter prioridade, seu ponto de partida que dá o tom para toda a semana. Então, para fechar essa nossa análise, fica a reflexão para cada um de nós. Será que o nosso ritmo de vida hoje reflete um ciclo pensado, intencional, de trabalho e descanso? Ou será que a gente virou escravo, seja da correria do trabalho ou de um lazer que não preenche, e acabamos perdendo todos os benefícios de um princípio que foi criado para a nossa liberdade e para o nosso bem-estar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.